Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Emily Aguiar e nós estamos em uma série de vídeos que serão 7 vidas e 7 propósitos. E hoje, a vida de hoje será de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer assim: Esta vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Interessante que nós conhecemos a história de Ana por sua superação de fé, né? Uma mulher que teve fé em meio à dificuldade, né? Ana, conhecida como mulher de Eucana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina gerava filhos e Ana não gerava nenhum filho. Nós sabemos essa história, conhecemos essa história, porque nós sabemos que ela era uma mãe de um grande profeta chamado Samuel. Mas aqui eu não quero falar do voto dela com o Senhor através do gerar, não. Muito pelo contrário, eu quero falar da forma dela como mulher. O que fez ela gerar? O que fez ela avançar? Interessante que quando a palavra do Senhor diz que Ana se levantou e foi orar, algo acontece. Essa chave vira, porque nós sabemos que a oração, ela move montanhas. Porém, quer dizer que Ana não orava. Todo dia ela ia ao templo. Todo dia ela ia ao templo. Isso está relatado aqui na palavra do Senhor, que todo dia ela ia ao templo orar ao Senhor. Mas o que fez a vida de Ana mudar foi o posicionamento dela ao se posicionar, ao se levantar e ir ter com o Senhor. Interessante que Ana, ela estava com a alma amargurada. A alma dela já não era mais a mesma. Eram dias e dias orando pela mesma coisa. Isso se não foi anos orando pela mesma coisa. Interessante que enquanto ela orava, enquanto ela buscava o Senhor por uma resposta, tinha alguém que o perseguia, que era Penina. Penina, ela era um instrumento do inimigo para perseguir a vida de Ana. E quantas das vezes não tem alguém sendo um instrumento do inimigo para nos perseguir? Muitas das vezes o inimigo usa pessoas, as suas artimanhas, a forma de agir, a forma de falar, de pensar, para nos afligir. E não foi diferente com Ana. Ana precisou se levantar. Ana precisou tomar uma atitude de fé. Uma atitude que muitas das vezes parecia que não tinha mais o que fazer, que era impossível acontecer. Imagine comigo todo dia alguém te humilhar. Eu tenho filhos e você não tem. Imagine comigo todo dia receber afrontas. Mas o que Ana fez de diferente foi o quê? Foi ela ter se levantado e ter ido falar com quem poderia resolver. Muitas das vezes nós falamos para ciclano, para beltrano, para fulano o nosso problema, mas esquecemos de falar para quem pode resolver o problema. Tem uma frase que eu levo comigo que é o seguinte: eu não tenho que falar de fulano para Deus, eu tenho que falar de mim para Deus. Porque é muito fácil eu falar dos outros para o Senhor. Difícil é quando eu quero falar de mim para Deus. Por que falar de você? Porque muitas das vezes você não tem a coragem de falar que você precisa de mudança. Muitas das vezes você não tem a coragem de falar que você precisa de transformação. Mas muitas das vezes é necessário você falar de você para o Senhor. Ana se levantou e foi falar com quem poderia resolver. E por incrível que pareça, tinha outra pessoa lá para humilhar. Dessa vez não era Penina, era o sacerdote Eli, que achou que Ana estava embriagada. Ah, quantas das vezes as pessoas olham para você, olham para mim e falam: mas essa vez essa daí tá louca.
Dessa vez esse daí tá louco. Quem é aquela pessoa? Ah, aquela pessoa ali não tem mais o que fazer. A vida dela não é mais a mesma. Ela ora, ele ora e nada muda. Só que Deus é aquele que faz. Ele faz impossíveis acontecer. E não foi diferente da Ana. Ana precisou se levantar. Ana precisou estar posicionada na presença do Senhor para declarar aquilo que ela queria. A alma estava angustiada? Estava. A alma estava amargurada? Estava. A vontade de parar era grande? Com certeza. Porque imagine comigo, todo dia você ir para o templo orar e nada acontecer. Imagine comigo você ir para um lugar onde nós recebemos um milagre e nada acontecer. Mas diferente do que nós imaginamos, Ana não parou. Ana não desistiu. Ana não deixou que as afrontas de Penina o calasse. Ana não deixou que a fala do sacerdote Eli o parasse. Ela foi chorar no colo daquele que poderia responder, que é nosso Deus, é aquele que ouve, aquele que vê, aquele que sonda os corações. Ana, ela foi fazer o que muitos não fazem hoje em dia, que é ir ter com o Pai. É se levantar e fazer aquilo que é necessário ser feito. Quantas das vezes, quando a gente vai orar, as pessoas ficam nos observando para ver a nossa atitude. E não foi diferente com Ana. Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli estava observando os seus lábios, observando a sua boca, para ver o que ela ia falar. Pode ser que sim. Ele estava observando. E muitas das vezes será assim conosco. Muitas pessoas vão estar nos observando. Lá vai ela. Lá vai ele mais uma vez. O que será que ele tanto faz naquela igreja? O que será que ela tanto vai para aquela igreja? Mal ele sabe que o nosso milagre está lá. Mal eles sabem que a nossa vitória está lá. Enquanto Ana orava, o sacerdote ele observava. Enquanto você ora, alguém está te observando. Enquanto você ora, alguém está te observando. Esse alguém pode ser o próprio Senhor te observando, para ver se você vai parar, para ver se você vai reclamar, para ver se você vai desistir, ou para ver se você vai questionar. Ele está te observando. Por incrível que pareça, a Ana não parou. Ana estava lá, de joelho, clamando ao Senhor. Engraçado que muitas das vezes a pessoa vai querer saber como é a nossa oração. Será que a nossa oração é uma súplica? Será que a nossa oração é uma forma de adoração? Será que a nossa oração é uma forma de choro? O sacerdote Eli ficava observando Ana para ver o que estava acontecendo. Só que Ana orava silenciosamente. Não falava nada, Ana só mexia os lábios. Foi por isso que ela foi vista como embriagada. E muitas das vezes as pessoas vão olhar para nós e vão falar: aquela ali é mais uma louca. Aquele ali é mais um louco que só vai para a igreja, só vive dentro da igreja. Mas eles mal sabem o tamanho da nossa luta. Eles mal sabem que mesmo a gente sorrindo, mesmo a gente adorando, nós temos algo a pedir ao Senhor. E Ana também tinha algo para pedir ao Senhor. E ela fez o seu voto com Deus. E que se ele desse, se ele ouvisse a oração daquela serva, se ele ouvisse a sua súplica e desse aquele milagre que era Samuel, ela ia dedicar a vida de Samuel ao Senhor. Muitas das vezes o que nós precisamos fazer não é pedir, mas é entregar algo para o Senhor. Entenda uma coisa, irmãos. Ana queria Samuel, mas Deus queria Ana. Ana queria Samuel, mas Deus queria Ana. Como assim, Emily? Enquanto Ana orava, enquanto Ana buscava, ela tinha uma intimidade com o Senhor. Enquanto Ana buscava, enquanto Ana orava, ela tinha uma intimidade com o Senhor. Ah, Emily, mas ela ia orar porque ela queria um filho. Mas ela tinha uma intimidade com Deus, porque ela sabia quem poderia dar um filho para ela.
E não é diferente conosco. Enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, nós temos uma intimidade com o Senhor. Enquanto você quer algo, Deus quer você. Que você venha entender nesse dia que enquanto você quer algo, Deus quer você. Deus quer a sua entrega. Deus quer a sua sinceridade. Emre, mas eu oro, mas eu falo com Deus. Mas às vezes o que nós precisamos fazer é se levantar. Se posicionar como uma mulher e como um homem de Deus. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente só orar. É muito fácil. Enquanto eu ajo, Deus reage. Eu preciso agir para Deus reagir. Se eu ficar parada, Deus não vai fazer nada. Então o que nós precisamos fazer é se posicionar. Se levantar na presença do Senhor e entender que tudo é para honra e glória do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. O que fez Ele ter dado foi a entrega dela. Foi a forma dela ter se levantado. Foi a forma dela ter se posicionado. A posição é a forma de mostrarmos como nós estamos diante do Senhor. As pessoas nos vê prostrado, mas mal sabem ela que prostrado nós estamos de pé diante do Senhor. Quando nós se prostramos diante do Senhor, nós se colocamos de pé diante dele. Esse dia você venha a entender que para o teu milagre chegar, você precisa se levantar. Você precisa ter um posicionamento da parte do Senhor. Muitas das vezes o milagre só vai vir com o seu posicionamento. Você pode orar, pode se consagrar, pode jejuar, mas se você não mudar, o milagre não vai vir. E dói quando isso acontece, porque a gente acha que nossa oração não está sendo ouvida, muito pelo contrário. Deus ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então ele ouve. Só que o que faz ele nos abençoar é a forma de como nós estamos diante dele. Se é posicionado, se é sendo obediente, se é se levantando na presença do Senhor. Ana, ela poderia continuar nessa situação o tempo que ela quisesse. Mas o que fez ela sair dessa situação foi a forma dela ter se levantado. Que nesse dia de hoje você venha se levantar. Você venha se posicionar na presença do Senhor. E entender que Deus, Ele quer algo de você. Mais uma vez eu repito. Enquanto Ana queria Samuel, Deus queria Ana. Enquanto você quer algo, Deus quer você. Deus, Ele quer você. Ele quer mais entrega sua. Ele quer mais intimidade com você. É isso que Ele quer. Ana teve a sua bênção? Teve o seu milagre? Teve. Um grande homem de Deus, ela teve. Ela gerou Samuel, um profeta, um juiz, um grande homem do Senhor. Mas isso não muda de quem era Ana para Deus. Ana continuou sendo uma mulher de fé, uma mulher com propósito. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos uma mulher com propósito. E mulher com propósito, homem com propósito, nós precisamos se levantar e buscar mais da presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. E entenda, meus irmãos, você precisa se levantar. Você precisa se posicionar. Fique comigo nessa série de vídeos que nós iremos abordar mais 5 pessoas, 5 vidas e 5 propósitos. Que Deus abençoe sua vida.